Estamos recebendo aqui no estúdio o novo pároco da paróquia São Luís Gonzaga, Padre Hélio Feuser, que assumiu, acho que foi na semana passada, sábado passado, ele assumiu a nossa igreja do centro, a Igreja Matriz São Luís Gonzaga, juntamente também aí com o Padre Lindolfo Neves Braga, vigário. Então nós temos aí novos padres ali na Igreja Matriz e estamos aqui, digamos, vamos fazer uma apresentação para o público em geral do padre que já rezou a sua primeira missa na semana passada e já fez uma apresentação aí para a comunidade católica aqui do centro. Padre Hélio Feuser, né, o sobrenome? Padre Hélio Feuser, seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, padre? Bom dia. Pode se aproximar aí do microfone, por gentileza. Tudo bem? Graças a Deus. É uma alegria ter essa oportunidade de apresentar-me e também falar um pouco também da minha história, né? Eu já tenho 27 anos de padre, então já tenho uma longa caminhada. Iniciei minha vida de sacerdote, né? Vamos começar do início. Eu nasci em São Martinho, Vargem do Cedro. Essa cidade tem uma característica bem peculiar. Ela foi proclamada pelo Papa João Paulo II como capital mundial das vocações. É o lugar do mundo onde mais tem padres em termos de população, né? É uma população que não chega a 1.000 pessoas e de lá já originaram mais de 26 padres, né? Então é uma peculiaridade. Hoje nós temos 2 que estão em processo de beatificação, Beata Albertina e Padre Aloysio Bank, que estão já em processo de beatificação de santidade, né? Então eu ingressei no seminário em 84, depois eu cursei os estudos normais, né? E ordenei padre em 3 de janeiro de 98. E a partir de então, a gente começou a caminhada como sacerdote. Iniciei hoje o Santuário Sagrado Coração de Jesus em Joinville, né? Depois trabalhei durante bom tempo na formação, trabalhei em Criciúmal, Rio Grande do Sul, né? O pessoal confunde um pouco com Criciúma, mas é Criciúmal, Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande. Permaneci lá durante 7 anos, depois tive a oportunidade de ficar 1 ano aprofundando os estudos em Roma, né? E depois retornei a Brusque. Então Brusque não é uma cidade tão desconhecida para mim. Trabalhei na Casa Padre Deon, na época era casa de formação, e também depois, na época quando eu voltei, foi 2008, né? Eu retornei e aí retornamos também novamente à casa de retiro, porque ela durante bom tempo tornou-se casa de formação somente, né? Por isso que eu já conheço bem, né? Permaneci durante 5 anos até 2012. Em 2013 fui designado para trabalhar na paróquia São Cristóvão, onde o Dilmar está trabalhando atualmente, né? Trabalhei durante 6 anos. Depois, né, 2019, iniciei meus trabalhos em Jaraguá do Sul, na paróquia do centro, a paróquia São Sebastião, né? E este ano, então, estamos aqui. Então, Brusque não é uma cidade para mim desconhecida, porque eu fiz a filosofia aqui também, dentro do processo formativo, né? E trabalhei também durante 5 anos aqui na Casa Padre Deon, Casa de Retiro. Na época também era casa de formação. Atualmente é só mais casa de retiro, né? Bom, 2 falas suas que me chamam a atenção, sobre São Martinho, que é uma cidade de 3.000 habitantes, um pouquinho mais, né? E que tem proporcionalmente uma vocação maior para padre do que para qualquer outro tipo de atividade profissional, enfim. Agora, vamos falar sobre isso, mas eu quero que o padre falasse pra gente sobre a passagem dele pelo Vaticano, na Itália lá. O que o senhor foi estudar lá? O senhor foi se preparar, é isso? Praticamente todas as congregações, eu não me recordo agora o Papa, mas teve um Papa que pediu que todas as congregações religiosas, masculinas e femininas, tivessem uma casa de formação em Roma, né? Hoje, praticamente, as principais universidades, né, do mundo que especializam principalmente na parte religiosa estão centradas em Roma. Então, como nós também temos a nossa casa
geral em Roma, eu fui fazer um curso de especialização na parte de espiritualidade e de formação, né? Permaneci lá em 2006, né? Um pouquinho mais que um ano, né? Depois retornei. Como eu já estava na formação, então eu tive essa oportunidade. Foi uma experiência bastante interessante, porque nós moramos numa casa internacional, né? Na época que eu estava lá, nós estávamos em média de 50 estudantes, né? E de mais ou menos 16 países, né? Então, é uma experiência muito rica pela troca também de experiência, a parte cultural. Aí você vê o que de fato cada país tem de muito próprio, né? Seja desde a alimentação, desde da própria cultura, comportamento, né? Mesmo nós sendo uma congregação que hoje estamos presentes em mais ou menos 42 países, né? Então isso faz com que a gente tenha essa oportunidade de fazer uma experiência internacional, né? E eu fiz um curso próprio, curso de formadores, né? Do qual nós estávamos mais ou menos em 80 pessoas, né? 80 formadores, e também de diversos países. Não me recordo exatamente a quantidade de países, mas foi uma troca de experiência muito interessante e importante, né? Porque a gente amplia os nossos horizontes. Quando você tem a oportunidade de conviver, viver e de partilhar com pessoas de nacionalidades tão diferentes. Nós tivemos praticamente, né, dos 4 continentes, né? Menos a Oceania, mas os demais todos se faziam presentes. Então é muito rica essa troca de experiência, né? Sobre a questão que você colocou, né, que Vale do Cedro é distrito de São Martinho, né? As pessoas falam que nós somos muito bairristas, porque a gente não fala que é de São Martinho, mas que é de Vale do Cedro. É um pequeno distrito, né? Só que, infelizmente, eu sou o último padre ordenado de Vargem do Cedro. Isso já faz 27 anos, então já faz um bom tempo que a gente não tem mais vocação, mas durante muito tempo a gente teve muitas vocações, né? É paróquia, né? Mesmo sendo uma localidade pequena, mas é paróquia. Nós chegamos em 2 anos ter 4 ordenações, né? Então foi um período assim que teve muitas vocações, mas infelizmente hoje, por diversas razões, hoje é muito forte o turismo rural, e isso também afetou principalmente na parte também vocacional. E também a diminuição, com certeza, das famílias, né? Não tem mais filhos tão numerosos como tinha um tempo atrás, né? Agora, padre, o que o senhor tem de planos para tocar aí essa nossa paróquia São Luís Gonzaga aqui no centro da cidade? O que você tem de ideias? Claro, muita coisa também foi feita, até a própria sugestão do padre Diomar, como por exemplo, que teve a inauguração daquela praça ao lado da igreja, que foi feita recente, está novinho em folha ainda. O que você tem de planos? O que você está pensando daqui para frente para nossa paróquia? Normalmente é uma pergunta que em quase qualquer entrevista sempre é feito, né? Sim. Qual a sua perspectiva, o que você pensa, né? Eu sempre digo assim, eu sou descendente de alemão, mas eu tenho um pouco de mineiro. Eu gosto de primeiramente observar, né? Acompanhar, porque assim, é uma paróquia que tem 150 anos. E é uma paróquia que nós já estamos reunindo aqui há 120 anos. Então isso faz a gente compreender que existe já uma caminhada e que a gente precisa primeiramente se inteirar dentro dessa caminhada, né? Eu penso assim, o meu principal objetivo é fortalecer a nossa igreja. É realmente criar este vínculo paroquial, criar esse espírito de igreja, né? E só existe um caminho para isso, a espiritualidade. É realmente fomentar a espiritualidade. Até interessante, alguém ontem, quando eu estava no atendimento, falou assim para mim: padre, posso lhe fazer um pedido? Eu falei: pode, né? Seja um padre espiritual. Não se preocupe tanto em construção, não se preocupe tanto em reforma. O que o povo precisa é rezar. O que o povo precisa é espiritualidade. E com certeza isso sempre foi muito próprio em todas as paróquias, 2 paróquias que agora ultimamente eu estive à frente, São Cristóvão e São Sebastião. Eu sempre me preocupei com essa parte espiritual e principalmente com que as pessoas principalmente que estejam à frente da nossa igreja entendam o que é a igreja,
né? E qual que de fato é a grande missão da igreja? Hoje, em tempos como nós vivemos, tempos tão difíceis de tantos desafios, né? E acho que não só desigualdade, mas hoje a gente vê assim que dentro da própria igreja existem às vezes linhas diferentes, né? Pensamentos diferentes ou formas diferentes de entender. Isso acaba às vezes prejudicando, né? Então acaba, em vez de unir, acaba desunindo. Então, assim, a minha grande preocupação de fato é ter esse espírito de unidade como igreja. Eu sempre digo assim, nós temos que obedecer à igreja, nós temos que obedecer, né, ao Papa, nós temos que obedecer ao nosso bispo, e nós temos as nossas próprias orientações dentro da nossa paróquia. Então, muitas vezes, decisões que a gente toma não são decisões minhas como pároco ou como padre, mas são decisões da própria igreja. E o que eu penso e vejo hoje, assim, que a gente tem que ter essa unidade da igreja. Acho que se a gente hoje estudar um pouco e ver a história da nossa própria igreja, quando a gente começa a ver tantas denominações de tantas outras igrejas, a gente às vezes se pergunta por quê, né? Por que tantas igrejas se Jesus Cristo fundou apenas uma igreja? Então, essa de fato sempre foi a minha grande preocupação, né? Que a gente possa criar esse espírito de unidade, que a gente possa criar de fato esse espírito de igreja, né? E isso com certeza tem coisas muito próprias que a própria igreja já tem, né? A sua espiritualidade, e acima de tudo também ser aquele pastor que leve de fato as pessoas ao caminho que a própria igreja propõe. É difícil às vezes você separar o padre do gestor, né? Quando se trata de um pároco, é complicado. É uma missão, porque você tem que cuidar da sua igreja, da comunidade da igreja, mas tem que cuidar de onde essa comunidade chega sempre, né? E quando alguém aborda o padre, diz: padre, seja um padre espirituoso, e meio que diz assim, e menos gestor. E aí, como é que vai fazer? Alguém vai ajudar o senhor? Quem é que está ali preparado para cuidar Tem muita gente da espiritualidade, ajuda, né? Eu sei que o senhor tem competência, mas aí porque é uma comunidade grande, né? A parte da gestão a gente acaba adquirindo, e como eu sempre estive à frente, fui diretor de seminário, e a gente acaba também adquirindo a experiência, né, de gerir os seminários, bem como também as paróquias. Então, como já é a terceira paróquia que eu estou à frente, e todas as paróquias que eu estive são todas paróquias grandes, né? Praticamente as maiores paróquias da nossa congregação, da nossa província, né? Mas eu penso assim, de fato esse é o grande desafio, ter esse equilíbrio entre, né, a parte administrativa e a parte espiritual. E penso que quando a gente tem a parte espiritual bastante acentuada, a gente acaba tendo essa como é que se diz assim, essa inspiração de poder de fato gerir de uma forma que a gente possa conduzir a paróquia. Claro, hoje, como você tem, nós temos pessoas que nos ajudam a gerir. Cada comunidade tem o seu coordenador, cada comunidade tem também a pessoa que está mais voltada para a parte administrativa, né? Mas eu penso assim, para mim, como padre, eu consigo distinguir bem, né? Mas às vezes as pessoas não conseguem distinguir bem, né? Principalmente funcionários, às vezes quando você tem que tomar uma atitude, aí fica, é o padre ou é o administrador, né? Mas eu penso assim, quando a gente começa também a ter uma linha bem definida, que a gente realmente possa sempre tentar procurar fazer o melhor, né? Com certeza as pessoas também vão entendendo e vão também entrando dentro dessa caminhada. Mas penso que a gente vai adquirindo também experiência e vai fazendo com que a gente possa gerenciar a paróquia de uma forma bastante tranquila. Já aproveitou para dar uma volta nas outras igrejas da cidade? Ainda não. Vai experimentar o cachorro-quente de festa de igreja que vai ter hoje na Nossa Senhora de Lourdes? Sabe que a gente tem uma aqui, eu de lei principalmente, a gente vai nas festas da igreja da paróquia atrás do cachorro-quente. Mas eu vou celebrar amanhã lá.
Mas assim, pretende também ainda dar uma volta nas outras... Não, é que eu sou parco de toda a paróquia e de todas as comunidades, Sim. né? Então, assim, hoje a gente... E é bem grande, né? Uma popularidade grande. Hoje a gente tem... O Padre Diomar já implementou isso, né? Tinha uma época que cada padre tinha uma comunidade, mas isso dentro do espírito da nossa igreja é um pouco difícil, porque você é parco de toda a paróquia, sim, de todas as comunidades, e você acaba precisa ter um contato com todas elas, né? Então, claro, com o passar do tempo, eu não tive tempo ainda de ir em todas as comunidades ainda, que a gente chega aí, tem uma série de coisas que você precisa organizar, né? E que a gente precisa estar a par, mas com o tempo a gente vai. A própria experiência vai fazendo também a gente entender que a gente, se fosse um padre, a marinha de primeira viagem, talvez eu seria mais afobado e querer conhecer todas as coisas de uma vez só. Hoje a gente sabe que a gente tem que ter um pouquinho de calma, de paciência e vamos. Como eu hoje, praticamente todas as comunidades eu já conheço, pelo fato de ter trabalhado já em Brusque, ter trabalhado na Casa Deon, eu tive a oportunidade de praticamente celebrar em todas as comunidades. Então, a única comunidade que eu não tenho muito conhecimento é Santa Paulina, mas as demais eu conheço todas. Porque ela é nova? Porque ela é nova, né? Mas as demais todas eu já celebrei, e tanto assim que, pelo fato de ter trabalhado na casa de formação, muitas pessoas já me conhecem. Então, eu não sou uma pessoa desconhecida, já sou uma pessoa bastante conhecida por boa parte das lideranças. Né? Há pouco o senhor falou aí a respeito vou voltar a essa questão da administração. Eu lembro que quando o padre Diomar chegou a Brusque, o Rodrigo vai lembrar disso também, teve uma polêmica, mas foi polêmica e foi foi um conflito enorme, tá? Felizmente, como todo conflito, quando você tem a habilidade de se chegar ao ponto de equilíbrio, como o senhor falou aqui na entrevista, né? Entre o administrador e o espiritual. O padre Diomar teve uma polêmica com o som da igreja, né? Sim. E foi grande, eu pensei que eles iam expulsar o padre Diomar da igreja, né, Rodrigo? Mas ele no final conseguiu resolver a situação. Problema histórico, inclusive. Histórico. Problema histórico. Olha, fazia tempo que eu não acompanhava um conflito tão grande, porque isso acontece, né? O ser humano é disso aí, né? E ele conseguiu resolver. Como é que o senhor já passou por algum lugar que teve assim um conflito grande com a comunidade em relação à teimosia de alguns, enfim? E como é que o senhor trabalha isso exatamente? Quando se tem essa abordagem e essa... a gente até comentou fora do ar sobre isso, né? Que há uma hierarquia. Mas também a gente fala muito em democracia, né? Que você tem que ouvir os outros. É que hoje a estrutura que a própria igreja tem, nós temos muitas pessoas, tanto que a gente chama que são cargos de confiança, seja os coordenadores do CPP, do CPC de cada comunidade, que hoje a gente não chama mais de presidente, mas chama assim de coordenador. Então, geralmente são pessoas que você tem ali do teu lado que possam ouvir e que você também possa ouvi-los, né? E normalmente quando a gente tem esse tipo de pessoas, a gente também ouve a própria comunidade e ouve os coordenadores, né? E normalmente a gente tenta solucionar da melhor forma possível, né? De alguns lugares onde passei, principalmente em Itajaí, eu tive um problema muito sério, a questão do sino, né? Os evangélicos não queriam mais o sino da Ave Maria. E com isso houve nós ficamos praticamente 1 ano e meio sem o sino, e o sino foi apreendido. Eu quase fui preso também, porque houve denúncia que eu não estava cumprindo com aquilo que a legislação pedia, mas a gente sempre estava dentro daquilo que a própria legislação pede, questão dos decibéis, né? Então, só que como era uma pessoa influente, né? Então, eu tive que ter interferência porque eu fui ameaçado de ser preso, né? Então, são coisas que a gente vai tratando com tranquilidade. Acho que uma das coisas que a gente sempre padre, repete de novo, o senhor quase foi preso por conta denúncia do sino da igreja? Porque ele pediu para desligar o sino e eu não desliguei.
né? E porque era uma pessoa, eu não quero me expor, Sim, né? sim. Só para saber, né? E como era uma pessoa muito influente, né? E aí ele falou que eu teria que desligar o sino, só que, né, ele não tinha mandado nenhum e eu não obedeci, né? Não obedeci porque não tinha por que obedecer. Eu me informei e disse, não, você pode continuar tocando sino porque está dentro da legislação. E aqui em Itajaí nós temos uma lei própria municipal que resguarda e que faz com que as igrejas possam ter sinos. Só que o nosso sino não era sino, era sino de gravação, né? Então essa foi a polêmica, mas foi quase 1 ano e meio. E aí tivemos que tirar o sino e depois o sino ficou apreendido. Depois de 1 ano e meio foi julgado e nós ganhamos a causa. Aí depois voltou novamente aí dentro da legislação, aí eles não tinham mais o que fazer, mas foi muito polêmico, né? Foi bem polêmico. Voltaram a tocar o sino. Voltamos a tocar. Porque a própria legislação municipal, nós tínhamos, né? E depois o juiz julgou e deu todo o parecer a favor nosso e a partir disso... Deixa eu fazer um hiato aqui. Isso é uma coisa que eu penso que é maravilhoso, é o sino tocando. Aqui em Brusque, ao meio-dia, não sei se está acontecendo ainda, mas quando eu estava ali no Camelô, tem os dois. Isso, da Igreja Luterana e da Igreja... Tá com um minuto antes. Exatamente. Está com um minuto antes. Aquilo é uma música. Para mim, aquilo é música. Vou lhe dizer uma coisa, padre. Eu tenho muitos amigos luteranos e sempre foi um sonho meu tocar o sino da Igreja Luterana de Santa Luzia. Porque é um sino menor e é mais fácil, é um pequeno. E uma vez eu fui num culto luterano e me deram essa oportunidade no domingo de manhã de tocar o sino luterano lá do Santa Luzia. Porque isso vamos dizer assim, é uma tradição, né? Uma tradição. Como é que você vai brigar com uma tradição dessas, de ouvir o sino? É que na verdade o sino tem vários significados, vários sentidos, né? Por exemplo, um deles é que há um tempo atrás, boa parte das pessoas não tinha relógio, não tinha como. Então a igreja tem muitas coisas assim que a igreja sempre teve a preocupação, que as pessoas pudessem ter acesso, né? Pudessem saber. E o sino é onde, claro, sem contar com o próprio sentido do anúncio, das coisas que fazem parte da nossa própria tradição. Mas com certeza o sino é uma das coisas mais tradicionais da nossa igreja e que com certeza tem tantas outras coisas que fazem muito mais barulho e que as pessoas às vezes não falam simplesmente nada, mas aí lá pelo menos era uma questão mais religiosa do que... E aqui é uma tradição, né? Aqui é uma tradição. Não tem como ficar... Avisar quando a missa vai começar. Aqui não tem como ficar sem, que é impossível. Para mim é música. Tocar o sino é música. E aí, Valdomiro, você? Concordo plenamente. Tocar o sino para mim é uma música. E principalmente, como o padre falou, se está dentro do legal, se não tem nada que diga que está burlando, por quê? Aliás, parabéns pela coragem do padre. Eu nunca ouvi dizer que um padre teve algum problema com alguma autoridade por conta do sino tocar. Esse foi... O senhor conhece mais algum caso aí, padre? Não tão... Tem um ou outro de denúncia e tal, né? A próprio Jaraguá nós também teve, mas foi muito mais tranquilo de solucionar. Mas eu penso assim, hoje, já aproveitando também, quando está falando disso, acho que uma das coisas importantes é a gente também saber respeitar cada religião, né? Uma das coisas que eu sempre prezo muito é a questão de você saber trabalhar com as diversas religiões, luteranos, qualquer religião que seja, nós temos que respeitar, né? Então, como nós temos as nossas próprias tradições, claro, a Igreja Católica tem uma tradição de mais de 2000 anos e muitas coisas fazem parte, né? A Igreja sempre se preocupou como um todo e não apenas, então existem certas coisas que, claro, hoje a gente poderia dizer, perde o sentido, o seu significado, mas tem sua história, né? E eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente saber respeitar cada religião, né? Saber dialogar com os pastores, saber dialogar com as pessoas de outra religião, porque as pessoas dizem, não, tudo a mesma coisa, claro,
cada religião se fosse tudo a mesma coisa, seria uma religião só, né? Mas que a gente tem peculiaridades e, claro, a gente tem que saber respeitar, né? E saber respeitar para que a gente possa, porque eu acho que o maior contra-testemunho é quando nós cristãos nos degladiamos entre nós mesmos, né? Talvez seja uma das grandes desafios que nós temos hoje, né? De às vezes achar isso, aquilo. Então, se você tem uma religião, se encontrou nessa religião, viva aquela religião que você acha que vai te levar, que vai te conduzir pelo caminho certo, mas sempre respeitando as outras religiões também. Muito bem. Algo mais aí, Rodrigo Santos e Valdomiro, pro Padre Hélio? Não, estou satisfeito, desejar sucesso aí pro padre, né? Que até eu desconhecia, viu, Odilei, que o trabalho do pároco, ele tem um tempo limitado, né, padre? Tem. Quanto tempo isso é? 4 ou 5 anos? Normalmente, assim, cada congregação tem às vezes o seu regimento interno. Nós entre 4 a 6 anos. Dificilmente a gente fica mais do que 6 anos. Por uma série de questões, né? Porque assim, primeiramente, uma das palavras que eu sempre uso, eu não sou o pároco da paróquia, eu estou como pároco. E ser e estar são verbos diferentes, né? Então assim, hoje eu estou como pároco aqui, vou permanecer até o momento que a nossa província achar por bem eu permanecer aqui. Mas eu sou o padre, e onde quer que eu esteja, eu vou ser sacerdote e vou designar essa minha missão. Tem uma série de coisas, até uma questão de apego, às vezes, quando o padre fica muito tempo num lugar, né, as pessoas às vezes começam a cercar demais o padre. Sim. Então eu sempre digo assim, a igreja é muito sábia, né? Então esses 2000 anos de caminhada faz com que a igreja tome algumas atitudes, porque nós temos que cumprir a nossa missão. Essa é a parte mais importante, né? Então, quando a gente cumpre a missão, até porque assim, quando a gente faz um bom trabalho e vamos dizer que sai no auge, mas sai cumprindo, eu pelo menos assim, eu sempre me proponho durante os 6 anos de executar algumas coisas, e a partir do momento que você executa aquilo que você se propõe, também aquilo que a própria igreja pede, você também cumpre a sua missão, né? Padre Hélio, grande abraço, mais uma vez, como disse o Valdomiro, sucesso. Obrigado pela oportunidade, né? Que com certeza a gente vai se ver mais vezes ainda, né? E que a gente possa ali fazer uma bela caminhada juntos.